Então a gente está no tema Família no Novo Normal e eu quero iniciar essas ministrações de domingo falando sobre o tema decisões inadiáveis no Novo Normal. Existem algumas decisões, alguns posicionamentos que a gente precisa fazer de forma urgente, que a gente tem que assumir, encarar de peito aberto, sem dar muito tempo para as coisas acontecerem, porque senão as nossas bases vão ser ruídas. E eu quero ler com você o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, é o texto que nós vamos ler hoje. Ruth está no Antigo Testamento, é o 8º livro da Bíblia. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí vem Ruth. Falando nisso, aproveitando, um abraço, Ruth. Tem uma Ruth na nossa igreja, né? Então vamos aproveitar. Deus te abençoe. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo o capítulo 1, são 22 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas noras para a sua terra. Assim ela, com as suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse Noemi: Voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti.
Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém. Amém. Por que o tema Famílias no Novo Normal? Algumas pessoas têm dito, alguns especialistas, alguns teólogos, alguns sociólogos têm dito que nós estamos vivendo um tempo que não é só um parêntese na história, que não é só uma mudança repentina que durará pouco tempo, não é só aquele fim de semana atípico. Nós estamos vivendo uma transição de épocas. Nós estamos vivendo um período que está sendo chamado de o novo normal. Isso que nos aguarda, que nós estamos vivenciando, começando a vivenciar nesse período pós-pandemia, tem sido chamado por muitos de o período do novo normal. Por que novo normal? Porque algumas pessoas dizem que as coisas não voltam ao normal, porque o normal, aquilo que tínhamos antes da pandemia, já não existe mais. Nós enfrentaremos uma época completamente diferente de agora para frente. O mundo sofreu uma transformação abrupta. Significa que muito daquilo que a gente vivenciou, as nossas experiências, o mundo do trabalho, o mundo da tecnologia, o mundo da igreja, muito disso já não voltará a ser como antes. Uma das pessoas, um dos pastores que eu ouço constantemente, ouvi ele dizer no início da pandemia o seguinte, ele dizia: eu já me despedi da igreja que eu pastoreei até antes da pandemia. Ele disse: a igreja que eu pastoreava até a pandemia começar não existe mais. Quando tudo isso voltar, quando os encontros voltarem, eu estarei diante de uma nova igreja. Uma igreja completamente diferente. Diferente porque talvez tenham pessoas diferentes, mas diferentes porque essas pessoas passaram por experiências que transformaram elas. Então significa que o que nos aguarda, quando isso tudo começar a se assentar, quando a poeira começar a se assentar, é um novo normal. Isso tem implicações para a família. Isso tem implicações sérias para a família. Hoje a gente pode dar um exemplo que muitas famílias estão vivenciando. Muita gente teve que, nesse período, trabalhar de casa. E o que significa alguém ter que trabalhar em casa? Quais são as mudanças que isso pode gerar na rotina de uma família? Quais são as mudanças que isso pode gerar no relacionamento de homem e mulher? A gente vinha desde o início desse período de quarentena dizendo que os casamentos seriam testados, porque homens e mulher estariam vivendo com muito mais intensidade o dia a dia. Então, quais são as implicações dessa convivência diária e contínua na vida da família? Quais são os pontos que essa convivência viu melhorar? Quais são os defeitos, quais são os transtornos, as falhas que essa convivência acentuada ressaltou? Então, a gente está vivenciando essa transição de uma vida
chamada normal para uma época que está sendo chamada de um novo normal. Eu quero usar esse texto de Ruth porque, na minha opinião, ele se assemelha um pouco a essa experiência de vivenciar um novo normal, de vivenciar uma nova realidade completamente distinta daquela de onde saímos. E quais são as implicações que isso traz para a gente? Que tipo de decisões nós precisamos tomar? Que tipo de declarações e de posicionamentos precisam ser feitos? Então eu quero olhar para esse texto de Ruth, primeiro contextualizar você. O livro de Ruth acontece numa época onde Israel era governada por juízes. Depois que o pessoal entrou na terra prometida, não havia uma liderança única. A liderança era fragmentada. Cada tribo ia vivendo por conta própria. Mas não só isso, de épocas em épocas, Deus levantava um líder, um juiz. E esse juiz se apresentava como alguém que tinha direção de Deus para aquele momento, mas esse juiz morria. E quando essa liderança acabava, uma época de insegurança, de transtorno, de muita turbulência começava de novo. A época dos juízes, essa época onde Ruth, Noemi estão vivendo, é uma época de altos e baixos, de insegurança. Aqui a gente vai perceber que é justamente nessa época em que a tribo de Belém, ou a cidade, na verdade a cidade de Belém, um vilarejozinho, passa por um acontecimento muito complicado. Há uma fome naquele vilarejo, naquela cidade. Há uma fome ali. E uma família decide tomar uma decisão. Eles decidem, Elimeleque é o nome do chefe da casa, junto com a sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Elimeleque decide sair daquele ambiente de fome e migrar, atravessar o Mar Morto e ir para a terra de Moabe, uma terra completamente pagã. Ele decide sair do lugar, da terra que Deus tinha dado ao povo, e decide ir para um lugar onde havia uma gente que não tinha aliança com Deus, porque ele, naquele momento de fome, de problema, de transtorno, de catástrofe, ele se antecipa, ele se assusta com o que vem, e ele decide ir embora. Quando ele chega em Moabe, logo assim que chega, Elimeleque morre. Os filhos crescem, se casam e depois morrem também. E fica a mãe e as 2 noras sozinhas. 3 mulheres. 3 mulheres viúvas. Ou seja, faziam parte da classe da sociedade mais rejeitada. Uma mulher viúva, nesse período aqui, estava fadada a viver dias terríveis. E é quando Noemi decide voltar, porque ela ouve uma notícia de que a fome lá na sua terra natal já não tinha mais, já tinha acabado. E ela decide voltar. E enquanto está arrumando as coisas para voltar, ela decide não levar as suas 2 noras. Esse é o contexto de uma família que sai do seu ambiente normal, vai para um novo mundo, onde tudo passa a dar errado, e agora eles têm que recomeçar, eles têm que voltar. E o que precisa ser feito nesse recomeço? Quais são as decisões que precisam ser tomadas? Eu quero olhar para a relação de Ruth, Noemi, olhar para o exemplo de Elimeleque, para que a gente pense
3 decisões que a gente precisa tomar diante de um novo normal. Então, a primeira decisão que eu enxergo nesse texto, nós precisamos decidir entre o desespero e a resiliência. Nós precisamos decidir qual caminho, porque decisão é escolher um caminho. Decidir é optar por um rumo. É quando você tem 2 ou mais caminhos possíveis e você tem que escolher um. A primeira escolha que nós precisamos fazer, olhando para esse texto, nós precisamos escolher, decidir entre desespero e resiliência. O texto diz para a gente, logo no início do capítulo, que quando houve essa fome no vilarejo de Belém, Elimeleque não esperou muito. Ele abandona a sua terra, a terra que Deus tinha dado por herança aos seus descendentes, aos seus antepassados, e ele vai para a terra de Moabe. O povo de Moabe, meu irmão, é um desses povos que se opuseram ao propósito de Deus em alguns momentos da história. Quando o pessoal de Israel tinha saído do Egito, caminhava pelo deserto, os moabitas se opuseram à jornada desse povo, guerrearam contra eles, saquearam. Então, o povo de Moabe estava debaixo de uma palavra de julgamento de Deus. E agora Elimeleque, na hora de decidir entre ser resiliente e perseverar naquele momento, sabendo que Deus é quem pode enviar o socorro, ele decide tomar as decisões por conta própria. Elimeleque é tomado por desespero e por preocupação demasiada, e na hora do seu desespero ele toma decisões precipitadas. Ele sai da terra da aliança e vai para a terra pagã. Moabe, segundo os historiadores, era uma campina, um vale, assim, uma área reta, sem muitos morros, mas muito verde, de boa plantação. E então Elimeleque olha para aquele contexto aparentemente favorável e ele decide tomar decisões por conta própria. Aqui a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos diante de um novo normal que se configura no meio de uma pandemia, onde pessoas têm perdido gente querida, onde pessoas, amigos, amigas, têm perdido seu emprego. E agora a gente chega à conclusão de que precisamos tomar decisões. Diante de situações novas como essa e desafiadoras como essa, desse novo normal, assim como Elimeleque e a sua família, nós precisamos decidir se nós vamos ceder ao desespero ou se nós vamos agir com resiliência. Resiliência é a capacidade de suportar situações difíceis, momentos difíceis, sem sair do rumo. Literalmente, ou no bom português, resiliência é aguentar a pancada da vida, sem desanimar. Sem desanimar. Naquele filme do Rocky Balboa, por muitas vezes a gente ouve o Rocky, o personagem do Sylvester Stallone, dizendo: a grande questão não é o quanto você consegue bater, mas o quanto você suporta apanhar e ficar de pé. Isso é resiliência. É o quanto momentos difíceis podem tentar tirar o seu chão e você permanecer firme, perseverante em Deus. Elimeleque tinha tudo para, no momento de fome que sobreveio àquela cidade, ter se voltado para o Senhor, para o Deus de milagres, para o Deus que cuida do seu povo, para o Deus que deu aquela terra como presente para aquele povo. Mas ele decide sair da terra da aliança e ir para um lugar pagão, um lugar onde não há relacionamento com Deus. Aqui eu quero dizer para você
Se você ceder ao desespero, é quando a gente cede ao desespero que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. Quando a gente passa a ser guiado por aquilo que os olhos veem e não pelos propósitos e pela vontade de Deus, é nesse momento que a gente toma as piores decisões da nossa vida. É quando você se sente animado em mudar alguma coisa, em tomar uma decisão, simplesmente visando o lucro financeiro, mas você sequer foi para os pés do Senhor, sequer você analisou se aquela mudança iria colocar em risco o seu relacionamento com Deus. Uma família que está entrando no novo normal precisa entender que diante de situações difíceis, de momentos difíceis, a gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar no casamento. Se diante dessa situação, desse tempo difícil, da convivência às vezes desgastada do dia a dia, você decide tomar uma decisão por aquilo que você está sentindo no momento, por aquilo que seus olhos estão vendo, e não pela vontade e pelos princípios do Senhor, você vai tomar uma das piores decisões da sua vida. Então, diante do novo normal, a gente precisa agir com resiliência e não com desespero. Colocar a confiança em Deus e saber que tudo tem um tempo certo para acontecer. Colocar a confiança em Deus e saber que o meu lugar é na terra da aliança com o Senhor. É permanecer aos pés de Jesus, porque ali a transformação pode acontecer. Ali, aos pés de Jesus, o casamento tem futuro. Ali, aos pés de Jesus, o relacionamento com os filhos pode ser restaurado. Ali, aos pés de Jesus, o emprego pode ser conquistado. Ali, aos pés de Jesus, o novo de Deus pode encher de graça a sua casa e a sua família. Então, a primeira decisão que a gente precisa fazer, assumir, tomar, diante de um novo normal, é decidir, escolher entre o desespero e a resiliência. Seja resiliente, meu irmão. Seja perseverante. Não na sua força, mas na força do Deus que te chamou para um relacionamento de aliança com Ele. Seja perseverante. A segunda decisão que precisamos tomar é entre a solidão e a comunidade. Nós precisamos optar, escolher, se nesse novo normal nós vamos querer caminhar sozinhos ou se vamos querer caminhar com a comunidade, se vamos querer caminhar com a família, se vamos querer caminhar com a igreja. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, tudo que se espera, tudo que se esperava da gente é estar no meio de pessoas que podem lhe ajudar. Isso é o que a gente espera que aconteça. Nem sempre é isso que acontece. Porque o ser humano tem uma tendência de, nos momentos mais difíceis da sua vida, se isolar. Dizer, eu não quero que ninguém venha comigo. Dizer, eu não quero que ninguém me acompanhe. Eu quero chorar amargamente a minha dor e eu não quero dividir isso com ninguém. A Bíblia mostra exemplos disso. A Bíblia fala que Elias, em um determinado momento da sua vida, ele tomou essa atitude. Ele foi para o deserto, se isolou de todo mundo e disse, Senhor, é melhor que eu morra. Noemi é uma mulher que está tomando esse tipo de atitude. Quando a sua família entrou em declínio, seu marido morreu, seus filhos morreram, só está Noemi e as suas duas noras, ela diz, não venham comigo, eu vou embora, e eu não quero que ninguém me acompanhe. Aqui a gente vê aquele tipo de pessoa que faz a opção pela solidão nos momentos mais difíceis da sua vida. Casamento não vai bem, o que a pessoa faz? Se isola. Perdeu o emprego, a família está despedaçada, o que a pessoa faz? Se isola. Fracassou, caindo, cedendo a um pecado, seu testemunho foi comprometido, o que a pessoa faz? Se isola.
O texto diz para a gente, no versículo 8, disse-lhe Noemi, vão, ela está dizendo para as suas duas noras, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, assim como vocês foram leais comigo. O Senhor conceda a cada um de vocês um marido, vão viver a vida de vocês, me deixem, eu vou voltar sozinha para casa. Pode ser que Noemi estivesse pensando no retorno dela para a cidade de Belém. Pode ser que ela estivesse pensando, rapaz, a gente saiu de lá, com que cara eu vou chegar em Belém com duas moabitas do meu lado, com duas pessoas, duas mulheres do povo, que é inimigo do meu povo, como que eu vou chegar lá? É melhor que elas fiquem para lá. Noemi está fazendo uma opção pela solidão, está caminhando, decidindo caminhar sozinha no momento mais difícil da sua vida, mas glória a Deus, porque tem gente que não desiste da gente, tem gente que não aceita o nosso não como resposta. Ruth diz para ela, não insistas comigo, que eu te deixe e não mais te acompanhe. E aí vem uma das declarações mais lindas das Escrituras. Ruth diz para Noemi, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. O que Ruth está fazendo aqui com Noemi é demonstrando um amor leal. A palavra que está no versículo 8, quando Noemi diz que elas foram leais, as suas noras foram leais com ela, ou foram benevolentes, dependendo da sua versão de Bíblia. A palavra hebraica aqui é a expressão hesed, que é traduzida quase como uma equação matemática, é a ideia de amor mais sacrifício. Amor mais sacrifício. O que é isso? A Bíblia chama, em muitos lugares, na NVI, de amor leal. O que é esse amor leal? É o amor que não espera nada em troca. É o que Ruth está fazendo com Noemi. Ela está dizendo, que o Senhor pese a mão sobre mim, se outra coisa que não a morte me separar de você. O que a Ruth está ensinando para a gente é que todos nós precisamos de comunidade. Sabe, meu irmão, você que está nesse período de quarentena, não está muito animado de fazer aquele esforço, de se conectar. Você que participa das transmissões de domingo, mas fica desanimado de participar dos pequenos grupos que estão acontecendo. A gente respeita todo mundo, mas eu quero dizer para você, você está fazendo uma opção pela solidão. Não faça a opção pela solidão. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente precisa de comunidade. A gente precisa de gente do nosso lado. Sua família não está bem, tem uma igreja atrás de você para te dar suporte. Tem um povo que diz, aonde fores irei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Tem uma igreja querendo caminhar com você e com a sua família. Não decida caminhar sozinho. Não faça uma opção pela solidão. Faça a opção pela comunidade. E veja o que Deus pode fazer. Receba o amor leal de Deus manifestado através de pessoas que não desistem de você. A terceira decisão que a gente precisa tomar. A primeira decisão, escolha ou decida entre o desespero e a resiliência. A segunda decisão, decida entre a solidão e a comunidade. Escolha a comunidade. Terceira, escolha entre a amargura e a esperança. O texto diz para a gente que Noemi chegou no seu vilarejo e quando ela chega lá,
as mulheres do vilarejo começam a perguntar: será que é Noemi aquela ali? E ela diz o seguinte, no versículo 20: não me chamem Noemi. Olha o que Noemi, amargurada no seu coração, diz: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara. Mara no hebraico significa amarga. Amarga. É quando o povo está caminhando pelo deserto e eles pedem água e eles tocam na rocha, Moisés toca na rocha e sai água amarga, e eles dão o nome daquele lugar de Mara. Por quê? Porque dali saiu água amarga. Noemi está dizendo: não me chamem mais de Noemi, não me chamem de Noemi, que significa agradável. Eu não sou mais aquela mulher agradável que vocês conheciam, eu sou agora uma amarga. É isso que Noemi está dizendo. E ela completa: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. E ela continua: de mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. A terceira decisão que a gente precisa tomar diante de um novo normal é escolher entre uma vida de amargura e uma vida de esperança. Noemi olhou a sua conjuntura e disse: o Senhor está bagunçando a minha vida. Deve ser pessoal isso. Então não me chamem mais de agradável, não me chamem mais de Noemi, me chamem de amarga, me chamem de Mara. E essa mulher que está voltando para casa com amargura no coração é a mulher que decide olhar a vida e perceber só as coisas ruins que estão acontecendo. É a mulher que decide olhar para o novo normal que se aproxima e sofrer só com as coisas ruins que estão no radar. Mas eu quero dizer para você que Deus nunca permite que no nosso radar só constem coisas ruins. Todos nós passamos por momentos difíceis. Coisas ruins aparecem no radar de todo mundo. Mas a gente não está cercado só de coisas ruins. Noemi, que era agradável, agora é amarga, perdeu a capacidade de olhar à sua volta e ver a graça de Deus ao seu redor. E onde Noemi poderia ver a graça de Deus aqui? Em vários lugares. Primeiro, Noemi poderia ter visto a graça de Deus na perseverança de Ruth do seu lado. Ruth não a abandonou. Ruth não abandonou aquela mulher. Ela não está sozinha. Ela tem gente para dividir o fardo pesado da vida com ela. Mas ela não consegue enxergar isso. Ela está amarga no coração. Noemi poderia ter enxergado o que diz no versículo 22, que quando ela chegou em Belém, era a época da colheita, da cevada. Ela saiu de Belém quando não tinha nada para comer, ela está chegando em Belém com as lavouras cheias de fartura. E ela não enxerga a graça de Deus ao seu redor. Infelizmente, a pandemia pode estar gerando em muitos corações esse sentimento de amargura. Mas eu quero dizer para você, não se engana, isso não é culpa da pandemia. Isso é a maneira como você tem reagido à vida. Noemi olhou para aquilo tudo e disse: o Senhor pesou a mão sobre mim. Deus está contra mim, isso é pessoal. Deus decidiu pegar no meu pé e bagunçar a minha vida. Noemi não olhou para a companhia da sua nora, Noemi não olhou para os campos fartos de cevada. Noemi não tinha esperança para esperar coisas boas. Mas, graças a Deus, graças ao bom Deus, Ele é aquele que transforma situações sem esperança em um novo começo.
Graças ao bom Deus, Ele faz cair sobre nós a sua graça quando a gente acha que nada de bom pode acontecer. Por que que Ele faz isso? Porque a gente merece? Não. Muitas vezes a gente está até como Noemi, amargo, olhando a vida com pessimismo, dizendo: Deus está contra mim. Deve ser pessoal isso. Deus faz Noemi voltar para sua terra acompanhada de Ruth. E o que vai acontecer no restante do livro, e a gente vai possivelmente voltar a falar do livro de Ruth ainda esse mês, mas o que está acontecendo aqui é que quando eles chegam, eles se deparam com um parente, Boaz. Havia uma lei em Israel de que quando uma mulher ficava viúva, o irmão ou um parente mais próximo poderia resgatar a propriedade daquela mulher para que ela não a perdesse, poderia resgatar aquilo para a família, casando-se com aquela mulher e gerando filhos naquela mulher, para que o nome do falecido não fosse esquecido, para que aquela descendência fosse perpetuada. Ele faz como se fosse um serviço, ele casa-se com aquela mulher, mas a descendência, o filho, vai tomar posse da sua herança, mas o nome dele é do falecido. E é justamente quando voltam para casa que eles encontram Boaz. Boaz. Um homem que dá segurança àquela família. Um homem que se torna o parente remidor. Aquele que resgata aquela família do desespero e da miséria. Restitui a sua propriedade e dá seguimento à linhagem daquela família por meio do casamento com Ruth. A moabita foi alcançada pela graça de Deus. E a Noemi, que estava amarga, colheu os frutos disso. Porque Deus é aquele que, mesmo nos corações mais amargos, pode plantar uma semente de esperança de novo. O Boaz, na Bíblia, é uma tipologia daquilo que Jesus veio fazer por nós. Assim como Boaz foi o parente remidor de Ruth e Noemi e resgatou aquela família da miséria e da perdição social, Jesus é o nosso parente remidor. É aquele que veio nos resgatar do império das trevas. Quando a gente decide olhar a vida com esperança, a gente começa a enxergar Jesus. A gente vê o que Jesus pode fazer na nossa vida. E a gente vê que aquilo que parece ter o final mais triste pode ser ressignificado, pode encontrar um novo sentido. Deus pode renovar a esperança. Por isso, eu quero dizer para você que está nesse período de pandemia, de novo normal, com o coração amargurado, as coisas deram errado na sua casa, você perdeu gente querida, não seja como Noemi, não se torne uma pessoa amargurada, não olhe só para as coisas que estão dando errado, olhe a graça de Deus se manifestando à sua volta, perceba a companhia de gente preciosa que Ele colocou do seu lado, olhe o cuidado de Deus, mas olhe acima de tudo para Jesus. Porque se há esperança na nossa vida, essa esperança começa com Cristo. Cristo é a nossa esperança. Boaz entrou na história de Ruth, e por causa desse novo casamento, Ruth está na genealogia de Jesus. Uma moabita na genealogia de Jesus. Jesus é da linhagem de Ruth. É da família de Ruth, essa família que estava desesperançada, sem futuro. É dali que vem o Salvador do universo. E aí eu quero dizer para você, você acha que não tem mais solução? Você acha que está tudo perdido? Você está se tornando uma pessoa amargurada? Olhe para Jesus.
Porque Jesus é o nosso parente remidor, é aquele que transforma a nossa história do dia para a noite. É aquele que transforma o nosso coração. É aquele que vai operando milagres e milagres diariamente. Eu queria orar com você, meu irmão. Orar com você pela sua família, pela minha família e pela sua família, para que o Senhor Jesus nos auxilie, para que Ele nos dê a sua graça, para que Ele opere transformação na nossa vida. Mas decida diante desse novo normal. Se você tiver que escolher entre o desespero e a resiliência, escolha ser resiliente. Não arrede o pé de princípios fundamentais do Evangelho. Se você tiver que escolher entre a solidão e a comunidade, escolha a comunidade. Não decida ir sozinho. Tem gente do seu lado querendo te ajudar. Tem uma igreja atrás de você para te dar suporte. Se você tiver que escolher entre a amargura e a esperança, escolha a esperança. Escolha a esperança olhando para Jesus, aquele que pode redimir a sua vida, aquele que pode redimir a sua família, aquele que pode dar um novo significado para a sua história. É isso que Jesus pode fazer. Eu oro para que nesse mês da família, esse nosso 6º Congresso da Família, que a graça do Senhor inunde o seu coração. Que cada palavra que você for recebendo de Deus vá sendo um tijolinho que vai te tirar de um estado de desesperança e te colocar no estado de alegria e esperança diante de Deus. Em nome de Jesus. Que a sua família experimente dias renovadores na presença do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor faz coisas novas todos os dias. A tua misericórdia se renova sobre nós e sobre a nossa casa. Obrigado pelo texto que nós lemos hoje, pela tua palavra tão poderosa e precisamente cirúrgica para esse momento que nós estamos vivendo. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco e nós queremos fazer opções aqui. Nós escolhemos a resiliência sob o auxílio do Espírito Santo. Nós escolhemos a comunidade. Não queremos andar sozinhos. Nós escolhemos a esperança, pedindo que o Senhor arranque de nosso coração toda a amargura e que o Senhor faça na nossa vida coisas novas. Que nesse novo normal a gente viva o novo de Deus para nós, para a nossa casa. Que a gente veja o milagre diariamente, que a gente veja a graça do Senhor se tornando concreta na nossa vida e na nossa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que o Senhor te abençoe.